diretamente alterada pelos sistemas, que são sistemas artificiais, compostos pelas técnicas, né, e compostos também pela informação. Então, se observarmos uma paisagem hoje rural, ela vai vir impregnada de tecnologias, de artificialismos e de inovações que vão da área da robótica e do campo informacional. Então, se eu posso remeter para vocês 3 paisagens rurais, cada uma dentro desses tempos científicos e técnicos. Então, uma primeira de uma natureza quase muito pouco transformada pelo homem, com pequenas lavouras de subsistência. Uma outra natureza onde a técnica já começa a ser incorporada com lavouras maiores e criação de animais domésticos, né? Uma paisagem ainda com pouca interferência da técnica, mas que já tem ali uma primazia pelo aumento da produção, e uma paisagem contemporânea, né, dos dias de hoje, que é uma paisagem completamente transformada. Então, imaginem vocês uma grande lavoura de soja, uma grande área, né, com a produção agrícola a perder de vistas, e desenvolvendo essa produção, a operação de 1 ou 2 tratores, e que vão interferir de forma drástica naquele espaço, né? Onde a natureza já não tem mais os seus elementos anteriores, né? Que é a matéria orgânica, a composição do solo formado pelos mecanismos naturais, e sim a incorporação de técnicas, né? De insumos e de agrotóxicos. Então, os agrotóxicos surgem aí como uma forma de corrigir as grandes áreas de monocultura que acabam desequilibrando aquele quadro natural da diversidade. Então, são 3 tempos na história da humanidade e 3 paisagens diferentes que se observam. É muito comum ainda hoje, e pelas diversidades que nós encontramos no mundo, encontrar ainda elementos que são muito mais próximos dessa primeira natureza, encontrar ainda espaços com paisagens técnicas e encontrar espaços também com paisagens extremamente artificializadas. Há essa possibilidade por quê? Porque o mundo é diverso e porque a cultura ela também é diversa em todos os espaços mundiais. O Brasil é um país de grandes dimensões, ainda com uma preservação de culturas diferentes e com espaços de desenvolvimento territorial que também são diferentes. Então, no caso brasileiro, nós conseguimos visualizar esses tipos de paisagens ainda, né, bastante marcados. Países europeus com alta tecnologia de desenvolvimento, vamos observar ainda mais as 2 paisagens, a técnica e a técnico-científica informacional, né? Então, são espaços agrários diferentes em razão do tipo de cultura, do tipo de sociedade, do tipo de técnica que se vive. É uma coisa, por exemplo, ver a paisagem agrária próxima de uma tribo ou de uma comunidade quilombola, de uma comunidade camponesa, e outra paisagem, uma paisagem, né, de grandes lavouras de soja, ou de algodão, ou de cana-de-açúcar, que tem aí um desenvolvimento tecnológico bastante acelerado. Então, a natureza seria isso, né? Seria um espaço preservado. E o meio ambiente, que é uma outra cultura, é um espaço que tem intervenção da cultura. Então, se eu falar em meio ambiente, eu estou falando num ambiente que sofreu interferência pela sociedade, pela cultura, pelo homem. Então, muitas vezes as pessoas confundem vamos preservar o meio ambiente, confundindo com a natureza. O meio ambiente é um espaço que foi degradado, que normalmente é degradado pelo uso, pela cultura, né, humana.
E as interações entre o meio ambiente e a sociedade, elas se dão de forma a criar impacto sempre, né? Por quê? Porque quando se fala em produção do espaço, se fala em uso do espaço como recurso, daquele espaço como recurso, daquele espaço que é o meio ambiente como recurso, ou seja, a produção de alimentos, produção de minérios, né? Então, os espaços do ambiente hoje, eles normalmente apresentam-se bastante impactados pela ação das sociedades para a sua reprodução social. Então, a pesca, por exemplo, as áreas de pesca, elas acabam disseminando ou levando muitas vezes ao esgotamento de espécies de peixes, né? Animais silvestres entram em extinção em razão da caça ou da modificação do espaço que leva à ruptura daquela cadeia de reprodução, né? A extração mineral que acaba contaminando o solo, a água e acaba interferindo na própria existência da vida natural, e também a produção agrícola, né, que são formas diferentes de impactos do meio ambiente. Então, não é porque é verde que conserva protege ou conserva o meio e a natureza, né? Porque uma lavoura de soja, ela pode ser verde, mas ela está produzindo impactos destruidores dessa natureza que são muito graves, né? Bom, e o meio natural que o Milton Santos se refere, que foi aquele primeiro espaço, ele hoje já sofreu efeitos que são efeitos climáticos muito graves e que acabaram então transformando a sociedade atual, né, o meio técnico informacional atual em um espaço muito diferente, né, do que era. Então basta ver uma grande cidade, uma paisagem urbana que foi totalmente transformada, as áreas metropolitanas completamente transformadas e que romperam completamente com aquele primeiro meio, que seria o meio natural. E o que é a cultura? Então, se a pergunta antes, o que é natureza, foi respondida, então o que é cultura? A cultura, ela está relacionada às ações humanas.